Olá, mulher da rede! Como estamos? Eu tô tentando ainda, vocês acreditam, arrumar essa câmera. Fala pra você, podia arrumar antes de dar play, né? Mas é isso, é assim. Como estamos? Aqui, ontem eu entrei no banho e eu saí assim, é sério. No banho eu saí, do banho eu saí cheia de espinha. Não é o que temos. Mulher, né? Mulher é mulher. A gente sempre tem uns adereços aí no rostinho. Ai, ai. Bom, mais uma sexta-feira, onde temos mais uma palavra de Deus para os nossos corações. Nos outros dias são propostas diferentes. E tem vezes que eu coloco um versículo e eu quero decorrer aquele versículo, sabe? Transbordar. E aí eu falo, não, a proposta desse post é outra. Então, amém. A gente vai transbordando de sexta-feira. E um pouquinho, aí de sábado também, só que de sábado é por texto. E de terça tem o vídeo curtinho. Mas sempre com o principal, que é a essência, a palavra de Deus aos nossos corações. E é tão maravilhoso fazer isso que eu estou fazendo aqui. É algo assim realmente maravilhoso, maravilhoso demais para mim, sabe? Eu amo dividir o que ele tem me entregado. E hoje, bom, vamos orar primeiro? Vamos orar. Senhor, Pai maravilhoso, nosso Deus, nosso Senhor Todo-Poderoso, digno de todo louvor e de toda adoração. Que as nossas vidas, Senhor, sejam vidas que apontem para o Senhor e que a nossa vida, a nossa conduta de vida, seja adoração ao Senhor. Que possamos estar todos os dias, constantemente, diante do Teu altar. E se nós viermos a cair, Senhor, que nós possamos correr em direção ao Senhor e não correr de vergonha do Senhor, para que o inimigo não entre nas nossas vidas e não bagunce nada, mas que quando nós errarmos, Pai, nós possamos entender que o Senhor está de braços abertos, esperando para nos ensinar, para nos corrigir em amor, como sempre, mas que no nosso coração possa haver arrependimento. É isso que precisamos, Senhor, de arrependimento todos os dias, de forma constante. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. E hoje o tema, eu mudei a luz. Vamos ver como fica. Hoje o tema é arrependimento. Essa palavra veio ano passado no encontro de mulheres aqui em casa e foi muito lindo a forma que Deus falou sobre esse assunto, arrependimento. Porque existem dois tipos de arrependimento. E é isso que eu quero trazer aqui. É isso que eu quero esmiuçar com vocês. Então, em Lucas 24, do 36 ao 49, eu vou meio que explicar para vocês. Jesus ressuscitou e ele aparece ali no encontro com os discípulos. E há aquele espanto. Então, eu vou ler alguns versículozinhos, tá? Eu vou ler o 36, vamos lá. Enquanto ainda falavam estas coisas, o próprio Jesus apareceu no meio deles. No meio deles, Jesus não entrou, Jesus apareceu no meio deles. E disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e aterrorizados, pensavam que viam algum espírito. Ele, porém, disse-lhes: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Jesus, com o seu poder maravilhoso de saber o que está no nosso coração. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Aí no 43, ele comeu na presença deles, porque Jesus fala que está com fome. Aí ele comeu na presença deles. No 44, Jesus disse-lhes: estas são as palavras que eu vos disse quando ainda estava convosco. Importa que se cumpra tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes um entendimento para compreender as escrituras. Então abriu-lhe.
completamente o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e que em meu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, o id, né? E a pregação do arrependimento. 46. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse. No 47. E que em meu nome, então em nome de Jesus, que nós possamos pregar o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Jesus diz para eles, e isso é para nós também. Destas coisas sois testemunhas. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E este poder é o Espírito Santo vindo sobre eles e hoje sobre nós. Então nós precisamos pregar o arrependimento. E o arrependimento, como eu disse, ele é dividido em 2 tipos de arrependimento. E nós vamos começar agora falando sobre o arrependimento do não cristão. O arrependimento do não cristão é quando a pessoa se converte. E eu quero abrir 3 passagens para vocês. Olha o desenho da minha filha. Sou eu. Olha que bonito. 3 passagens para vocês. Estava bem aqui na minha Bíblia, né? Atos 3:19. Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Todos esses capítulos que eu tô falando aqui, seria interessante que você lesse eles inteiros, porque é tão bacana quando a gente entende todo o contexto do que um versículo diz. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque senão sou eu, para contar uma coisinha para vocês. Eu recebo perguntas de: Pri, como que você faz seu devocional? É muito importante nós entendermos que um devocional, um livro escrito devocional, ele não substitui a nossa leitura da Bíblia. Porque o que acontece? Ali no devocional, Deus derramou sobre aquela pessoa aquela palavra e a pessoa está ali dividindo. Isso é maravilhoso para as nossas vidas. Mas o que é muito importante? Você abrir a sua Bíblia naquele capítulo e você lê aquele capítulo inteiro. Deus falará com você de forma impressionante. Deus revelará através do Espírito Santo para você coisas novas. Aquele capítulo pode estar todo marcado já, você pode ter lido várias vezes, mas o Senhor revelará algo novo. É muito lindo, é muito incrível. Então, você pode ler o devocional, você pode abrir o devocional e falar, é esse versículo. Aí, antes de ver o que a pessoa está entregando ali, você pode ler primeiro e ver o que Deus vai falar com você primeiro. Ou você pode ler aquela página toda e ler, porque Deus falará com você também de outra forma. E isso é incrível. Então, assim, a leitura de um devocional, de um livro devocional, ela não substitui o nosso devocional de leitura da palavra. Então, entenda que quando a gente fala assim, fiz o devocional de hoje. O devocional de hoje, ele consiste em oração, em leitura da palavra, em momento de meditar na palavra, para que você possa ali escrever o que Deus está te entregando. Isso é muito precioso e muito importante. E a leitura do seu devocional. Tem muita gente que faz devocional sem devocional nenhum, no sentido do livro, né, devocional. Então, quando me perguntam, eu respondo dessa forma, e eu queria abrir isso aqui para vocês.
E eu nem lembro por que a gente entrou nesse assunto. Ah, porque eu falei para vocês lerem o capítulo inteiro, né? Então aqui em Atos, Lucas está falando sobre o arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos os vossos pecados. E venham assim os tempos do refrigério. Porque quando a gente vive em pecado, a gente vive aprisionado, a gente vive escravo do pecado. E quando a gente se arrepende dos pecados, né? Quando você não é um cristão e você vira um cristão, há um arrependimento dos pecados. Então, quando isso acontece, quando Jesus passa a habitar dentro de você, é um refrigério. É tão maravilhoso, é algo assim inexplicável. Então, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Exatamente. Então, esse é um versículo sobre o arrependimento de não cristão. Depois, Lucas 5, 31 e 32. Vamos para Lucas 5. Lucas 5, 31 e 32. Cadê? Jesus respondeu-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Quando a gente lê isso, a gente pode pensar assim: mas existia justos? Existia alguém que não precisava de Jesus? Não existe e não existia, nunca existiu. Na real, o que Jesus está querendo dizer aqui é assim: para os que se acham justos, para os que já se acham santos, eu não vim para esses. Eu vim para os enfermos, eu vim para os pecadores, para levar eles ao arrependimento. Então, quando Jesus fala isso, eu quero que você sempre entenda, os fariseus naquela época, eles se achavam melhores que todo mundo, né? Tanto que eles não entendiam Jesus sentar com pecadores. O problema é que Jesus, quando ele sentava com o pecador nunca levantava da mesma forma. Então, se você escuta as pessoas falarem assim: ah, nossa, mas Jesus sentava. Sim, Jesus sentava. Só que onde ele sentava havia transformação. Havia mudança de vida, mudança de comportamento, havia arrependimento. E quando havia esse arrependimento, havia uma nova vida ali. E é isso que nós precisamos na nossa vida. Então, se você não é cristã e está ouvindo esse vídeo, que você possa se arrepender da vida que você teve até hoje sem Jesus. Que você possa se arrepender de viver no pecado e vir para um tempo novo de refrigério. Jesus veio para nós, para todos nós. Eu escuto, às vezes, as pessoas falando assim: ah, mas eu não me sentia nem digna, eu não me sinto, né? Eu me sentia suja. Mas Jesus, ele veio para limpar. E a partir do momento em que você fala: eu aceito Jesus como meu Salvador, você confessa isso com os seus lábios. Jesus, ele entra e começa a limpar tudo que tem que limpar. Ele entra e ele faz algo assim sobrenatural na sua vida. Então entenda, aceite Jesus da forma que você tá, mas tenha certeza que você não permanecerá da mesma forma, porque ele limpa e quando ele entra, o nível sobe num nível tão maravilhoso. Viver com ele é viver em dias que o ordinário é extraordinário. É maravilhoso demais. E o outro está em Lucas 15, 10. Lucas 15, 10. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir. E ao arrependimento. Eu caí, mas basta eu falar, Jesus tá ali. Bom, Lucas 15, 10. Assim vos digo que há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende.
Olha só, a festa no céu, quando um pecador se arrepende e se converte ao caminho de Jesus. Pri, o que é converter? É você estar andando para cá e você faz uma conversão para andar para cá. Você está andando todo torto e você faz uma conversão para andar reto. Então, a festa no céu, porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. O diabo ele quer levar vidas, almas para o inferno. E para Deus, uma alma vale mais do que o mundo todo. Para Deus, a sua vida é preciosa. Ele te ama assim como ele ama Jesus. Isso é muito profundo, isso está na Bíblia. Não estou inventando, não. Isso tem fundamento aqui. Ele te ama. Então, quando há um arrependimento e você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele simplesmente se alegra, e não só ele, há júbilo diante dos anjos de Deus. É maravilhoso demais, demais. Então, aqui eu trouxe passagens para falar sobre o arrependimento do não cristão, dos versículos que é para a conversão, o arrependimento, para você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque ele veio para você, ele veio para mim, ele veio para nós pecadores. Então ele quer entrar, ele quer fazer algo novo, ele quer fazer tudo novo na sua vida. E aí nós vamos agora para um outro tipo de arrependimento, para o arrependimento cristão. Aí a gente vai falar assim, como assim, Pri? E aí vamos decorrendo. Vamos abrir o primeiro, Provérbios 3. Provérbios 3. Provérbios 3. Só tenho você. Eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Só tenho você. Só tenho você. E aí uma coisa, né? Tem gente que fala assim, só faltava eu perceber. Tem gente que fala assim, mas eu nunca andei no mundo, eu nunca vaguei lá fora. Você pode vagar dentro de uma igreja. Você pode vagar dentro de uma igreja. Você pode estar dentro de uma igreja e não estar andando com o Senhor. Você pode estar geograficamente ali na igreja, mas não estar vivendo uma vida de fato mergulhada no Senhor. Então você está vagando, mas Ele está sempre aqui, só falta perceber, só falta você perceber e falar, Jesus, eu te quero. Jesus, eu preciso de ti, eu preciso do teu amor, eu preciso da tua graça sobre a minha vida, eu preciso. E é tão maravilhoso quando a gente encontra de verdade. Então, assim, não tenha vergonha de orar nesse sentido para Ele. Se você está se sentindo assim, Ele quer isso, Ele quer esse arrependimento de geograficamente você estar na igreja, mas não estar vivendo uma vida perto dele, sabe? Perto o suficiente para viver uma vida transformada, para viver uma vida em que aponte Jesus. E isso é maravilhoso demais. E eu acho que eu vou deixar o arrependimento cristão para outro vídeo. Tá ficando muito longo e eu quero muito que você tenha assistido esse até aqui. E o arrependimento cristão é algo muito, muito importante. É algo que a gente vai aprofundar e tem alguns versículos pra gente ler e detalhar. Então eu acho que vai ser muito melhor se a gente dividir. E eu falo que vocês, assim, é tão de verdade, é tão natural isso, que eu poderia terminar, fingir, cortar e depois começar. Não, mas eu gosto de participar com vocês algo aqui.
nas reuniões de mulheres aqui em casa, também tem vezes que o assunto, eu acho que a gente vai conseguir decorrer, aí eu falo, não, meninas, a gente vai ter que parar aqui e na próxima a gente continua o mesmo assunto. E aqui vai ser a mesma coisa, eu acho que vai ficar melhor. Nós dividimos o assunto arrependimento em 2 vídeos. Então, este foi o vídeo do arrependimento não cristão. Que esse vídeo tenha alcançado o seu coração. E para você que já caminha com Jesus, que fique essa mensagem para você, que, como disse ali em Atos 3,19, é o nosso papel. Não, como diz em Lucas 24, no versículo 47 ou 48, é o nosso papel. Jesus mandou que nós preguemos o arrependimento. Então, que, obviamente, que você peça sabedoria, que você possa fazer isso de uma maneira sábia, de uma maneira que glorifique o nome do Senhor e não que vá contra os princípios do Pai. Haja em amor, haja em sabedoria, peça direcionamento para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, eu oro agora, pela autoridade que consiste no Teu nome, pelas vidas que aqui estão assistindo, pelos corações que o Senhor trouxe a este vídeo. Senhor, alcance cada vida, cada coração, que o Teu amor resgate-as do pecado, Senhor, da enganação, da escravidão do mundo, do diabo. Pai, em Teu nome, abre os olhos espirituais destas mulheres, de quem aqui está assistindo, que em Teu nome, que elas possam ter uma posição de fé em dizer, Pai, eu Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Jesus, eu Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Senhor, e que assim, Pai, que Jesus entrar na vida delas, elas comecem a desfrutar do novo, que elas possam, Senhor Jesus, testemunhar isso, que ao aceitar Jesus, a vida delas houve transformação, houve um recomeço, houve uma alegria sobrenatural, houve uma paz que invadiu. Em nome de Jesus, Pai, alcance esses corações, essas mulheres, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E você que, se você veio assim, sabe, do nada, para esse vídeo, e se isso está sendo uma verdade para a sua vida, me escreve, quero te conhecer, quero conhecer a sua vida, quero orar com você, quero orar junto com você. Aqui no perfil da rede tem muitos vídeos, eu te convido a ver lá do primeiro vídeo. O primeiro vídeo fala sobre a nossa essência, quem nós somos. Então eu te convido a assistir o primeiro vídeo, vai subindo os vídeos, ele vem uma série, Como Deus Nos Vê, uma série muito poderosa ali, mostrando quem você é. Sabe, tudo que você ouviu a sua vida inteira não é quem você é. Você é quem Deus diz que você é, porque Ele te criou. Deus, Ele será o seu Pai a partir de agora. Quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, Deus, Ele vira o seu Pai. Ele não é mais só o seu Criador, não, agora Ele é Pai. Um pai de amor, um pai que quer relacionamento, que quer te conhecer, na real, que quer que você o conheça, porque Ele te conhece. Ele te conhece. Ele te conhece antes mesmo de você ser formada no ventre da sua mãe. Então, entenda o seu valor no Senhor. Através de Jesus, nós temos um valor inestimável. Você é preciosa demais para o Pai. Então, seja muito bem-vinda e eu espero te conhecer. Beijo e fique com Deus.